Muita paz e gratidão a todos. Estamos aqui mais uma vez nos estúdios da DGA Music. Gente, que prazer imenso. Prazer de estar aqui com vocês para o 9º episódio do Podchef. Aurélio, hoje a coisa veio pesada, veio em dupla, cara. Bicho, eu quero ver. Responsabilidade. Bom, queria agradecer também. Hoje tá aqui com meu amigo Rony. Já tava com saudade, viu, Rony? Quanto tempo? A gente faz tempinho já que a gente não se vê precisando trabalhar, né? Precisando colocar comida no pratinho das crianças. Lembrando para vocês, né, que o Rony esqueceu, tá no roteiro, mas ele esqueceu. Que é vocês que nos acompanham, né? Agradecer por estar sempre com a gente aí e pedir, né, para que nos ajudem divulgando o nosso podcast. @Podchef no YouTube, @Podchef Oficial no Instagram. E também estamos no Spotify e nas melhores redes. A gente é chique, né? Não sei se o povo ouve, mas a gente é chique. A gente tá lá. Aí, eu siga. Bom, Rony, você já antecipou, né? Hoje, a gente, pela primeira vez, nós temos uma dupla de convidadas aqui. De dois. Dupla de duas, né? Dupla de duas. E a gente está aqui com a Tainara. Isso? Tainara e com a Glenda, né? E elas juntas formam o duo Kirva. As meninas super poderosas. Super poderosas. Então elas são 3. Deve ser a Vanessa. E tem a Vanessa que faz aí. É isso aí. Nós hoje estamos aqui com o prazer de receber o duo Kirva. Gente, prazer imenso. Aurélio, o que a gente pode falar para essas meninas aí, nesse comecinho do nosso bate-papo? Não, né? Dizer que pra gente é muito importante ter vocês aqui, porque a gente... nós começamos esse nosso projeto sempre para falar de assuntos variados. Mas, como eu e o Rony, a gente tem um pezinho na cultura, acaba que as pessoas que a gente convida são ligadas à cultura. Temos alguns aí, o Arodi veio aqui, né, falar de esporte, basquete, mas dentro de todos esses ramos da cultura, né, a música, que é no caso de vocês, é um dos ramos e tem um adicional, né, que é o gospel, né? Tanto que o Kirva, né, pelo que eu vi, é assim, é um propósito que vocês têm, né, de divulgar, né, Deus através da música, né? Mas eu vou fazer uma apresentação mais fácil, tá? Nós temos aqui Glendinha, a Glenda, e aqui nós temos a Thay. Se permite assim chamar vocês. Para quem não conhece, gente, ó, depois a gente vai estar lá na nossa, né, o Instagram das meninas, ó, vocês é música de primeira, tá? Mas vamos lá. Por favor, gente. Por favor, se apresentem, podem fazer os agradecimentos. Quer começar? Pode falar. Vamos tirar no cara o coroa. Primeiramente, a paz igreja, é isso aí. Amém. Muito. É um privilégio estar aqui com vocês, ter esse espaço de falar com a galera que possivelmente, acho que a minoria dos que vão nos assistir conhecem a gente, né, Thay? Sim. Ou às vezes é um segmento totalmente diferente. Então é um privilégio pra gente estar aqui, poder aproveitar esse espaço para falar um pouco da nossa missão, da mensagem que a gente carrega, né, que é um propósito de vida mesmo, e é super importante pra gente ter esse espaço aqui. E é isso aí, você que está com a gente, fique com a gente até o final, porque eu tenho certeza que essa conversa vai render um bom conteúdo, boas risadas. Sim, né? Com certeza. Eu já venho aí de uma caminhada de 2 anos sentada do lado do Rony. Pode, chefe? Literalmente, inclusive pode, chefe. o Podchef saiu lá da nossa mesa, hein? Isso. Não, eu achando que era ideia dele. Não, era só assim, a Glenda olhava pra mim. E aí, chefe? Pode, chefe? Pode, chefe. Vamos, chefe. Agora, chefe. Queria agradecer o convite, a gente tá muito feliz de estar aqui com vocês. O Rony eu já conhecia também, né? A gente já trabalhou junto há alguns anos. O Aurélio, eu escutava o Rony falando mal dele, mas... Sempre. Ele sempre falou muito Não bem. acredito, não vai fazer intriga. é duplinha aqui. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Tenho gente. certeza que vai ser um bate-papo bem, bem legal, vai acrescentar bastante aí. Então vamos partindo, né? Vamos lá. Ó, nós tivemos que fazer uma pauta, porque tem muito assunto. Tem. Então aqui, ó, pra nós assim,
como surgiu o Duo Kirva. Começar falando um pouquinho como que a gente se conheceu, né? Porque É. antes de vir o Kirva veio a nossa amizade, Eu né? acho assim, como é que vocês chegaram até aqui, até esse Aham. momento. Queria que vocês falassem, além dessa relação, vocês duas, relação com a igreja, com a música, o que vocês fizeram antes, assim, até chegar e falar assim, pô, vamos fazer esse trabalho. É isso, A gente quer que o nosso público, principalmente, conheça um pouco quem é a Tainara, quem é a Glenda, né? Porque as pessoas às vezes veem eu e o Rony aqui e nem sabem o que a gente faz na nossa vida. Então, um dia a gente ainda vai mudar aqui, sabe? Eu já falei, Rony, Nós vamos nós então vamos entrevistar o convidar outro. alguém para entrevistar vocês. entrevistar um dia você e outro dia alguém para me entrevistar, porque acho que vai ser bacana. Aí, é verdade. A Glenda tá aí já. verdade. Já temos o... né? Já vamos. Sim. Temos aí Temos mais um... o Outcast. O Outcast. É verdade. Então, vamos lá, contem as suas histórias. Então, desde criança, sempre gostei muito de música. Meu avô, ele tocava violão, assim, aprendeu sozinho, autodidata, né? Ele fazia serenatas, assim, ele veio da Bahia. Aí sim. Aí lá ele fazia serenatas, ele tocava violão, tinha um amigo que tocava viola, então ele sempre, né, com o violão a gente morou junto, então desde novinha já Aquele barulhinho ouvi, ali, né? e Desde eu escutava uma novinha, né? música, Desde novinha. Ela é tão velhinha, essa Idosa. menina que dói. então desde criança escutava uma música, a minha mãe falava, eu já ficava com a mãozinha, né, batucando assim. Só que daí o interesse surgiu, eu tinha mais ou menos 13 anos, daí eu pedi para meus pais me matricular numa aula de violão, né, daí eu comecei a aprender o violão com 13 anos, daí já comecei a tocar na igreja, eu tocava no coral, né, com as crianças. E nessa escola que eu fazia aula de música, né, eu comecei também, o professor começou a me treinar para dar aula para crianças e iniciantes. Então, dar aula de violão e bateria ali para iniciantes, musicalização, né? Você toca bateria? Tocava. Ele é Agora, muito agora eu tô Não, enferrujada. a Tainara dá até raiva. Dá raiva. Porque o instrumento que você der na mão dela, deixa 15 minutos com ela, daqui a 15 minutos ela vai estar tocando. Agora eu tô bem Entendeu? enferrujada, faz tempo. Mas eu tenho bateria em casa, tenho bastante instrumento. Tem até Viola. cavaquinho, viola. Viola, violeira. Lançar um desafio aqui. Alguém tem uma gaita de Foley? Vamos trazer. Quero ver. Não, traz, deixa 15 minutos com ela, é o que ela precisa. Então, lá eu conheci a Glenda. A Glenda começou a fazer aula, acho que de violão e vocal também. Poderia né? ter Voz. mudado a história, tá vendo? É missão mesmo. Sim, é verdade. Então a gente se conheceu nessa escola de música ali, foi construindo uma amizade, depois a gente passou a ir na mesma igreja também, né? E daí a gente começou, foi natural, assim, a gente começou a ir cantando, a gente começou a tocar em retiros de jovens, e o pessoal começou a gostar e sempre pedir, Glenda Tainara, chamava a gente pra tocar, né? Foi aí que começou, assim, e estamos até hoje. Foi natural. Então a Thay vem desse contexto aí onde ela foi para uma escola de música, ela teve influência familiar, né? Foi para uma escola de música, eu totalmente ao contrário. Na minha família, que eu tenha conhecido, ninguém que mexia com música. Isso foi Tudo normal, foi né? uma pira da minha cabeça mesmo. Eu começar a mexer com música. Mas foi mais ou menos assim, o meu avô também, que eu não conheci, ele era músico, né? Porém não conheci, não tive contato com ele. Mas, assim, até uma época da minha infância teve um violão lá em casa, mas eu nunca me interessei, né? E aí eu fui pra igreja adolescente, né? O pessoal da minha família se converteu, meus pais, os meus irmãos começaram a ir pra igreja. Eu fui a última da minha casa, ovelha negra da família. Teve que ser arrebanhada, né? Deu trabalho, hein? O meu pai chegava em casa e ele falava assim, filha, vamos pro culto com o pai, lá toca rock. Porque eu gostava muito de ouvir música. Eu, passava, assim, literalmente o dia. Eu era muito fechada, muito reservada. Sou uma pessoa tímida. Deu pra perceber, né? E eu gostava muito de rock. E eu ficava o dia inteiro no quarto ouvindo música. E meu pai, ele sempre tinha essa fala pra mim. Vamos no culto com o pai. Lá toca rock. Até que um dia eu cedi e eu fui. O meu pai falava que tocava rock... Porque a igreja tinha uma guitarra e um baixo no púlpito. Pra ele era rock porque tinha uma guitarra e um contrabaixo no púlpito. E beleza, aí eu fui, gostei da música. Então, desde o início, foi isso que me atraiu. E qual instrumento você toca? Eu toco baixo. Sabe aquele contrabaixo que tinha lá? Foi esse. Alguém tinha que tocar. Eu toco contrabaixo. E assim, só que até então eu não tocava.
E aí, o que que aconteceu? O pastor, um dia, você gosta de música, né? Porque daí eles começaram a usar disso para se aproximar de mim, né? E aí, até que um dia ele perguntou, mas você toca algum instrumento? Aí eu fiz uma coisa... Eu toco baixo, mas é só porque eu gostava muito de baixo, mas eu não tocava. Ele, nossa, que legal, então vem no ensaio. Eu falei, me ferrei. É hoje. Só que assim, mano, tipo, a galera super me abraçou. Teve o rapaz que tocava baixo lá na época no grupo de louvor. Começou a caminhar comigo, me ensinou a tocar. E eu me apaixonei pelo instrumento, me apaixonei pela música. Aí eu comecei a tocar no louvor. E foi assim, sabe? Meio que aprendi sozinha também tocar baixo, né? Ele me acompanhava, caminhava comigo. Daí eu tinha um violão velho em casa, eu arranquei as cordas dele, deixei só com 4. Virou um baixo. Virou um baixo. Transformei o violão num baixo. Violão. Total. Até que um dia falei, não, eu precisava ir para uma aula, precisava realmente aprender. E aí eu fui procurar a escola de música e na escola de música... Eis que... Conheceu. Eis que... Foi sua professora? Não, ela era De baixo aluna eu lá também. nunca toquei. Ela era, Opa! Aí, ó, toca ó. tudo? Não. Mas ela já pegou o baixo perto Vamos de mim deixar, uma vez. vamos Deixa deixar, quieto, vamos eu deixar, fico vamos até deixar. Baixo estressada. pesado. Eu falei, Quem toca guitarra. O baixo é maior que ela. não aguentava com o baixo. Mas você falou uma coisa, falando, né, do rock, a igreja e tal. Até o dia que a gente conversou com a Neia, assim, a gente fala muito que as igrejas batistas, elas tinham essa coisa da música, principalmente a música negra, né, aqueles corais, que acabaram depois culminando em muitos artistas que saíram da igreja Sim. e com aquela referência. Hoje você tem aí no mundo da música, no mercado da música, muito artista que às vezes canta uma música que não é gospel, não é, mas na verdade ele faz isso como proposta comercial. Sim. Porque na verdade o que ele ouve, as referências dele estão todas ali. Você vê esses programas hoje, The Voice e tal, aí eu escuto às vezes o cara fala assim, melisma, não sei o que, eu não entendo nada de música, tá? Mas você fala assim, isso é tudo referência de música gospel. Porque aquelas cantoras lá da igreja batista que depois tocavam blues, virou blues e tal, o rock que surgiu Eta daí. James ali, Então, o pessoal então do... assim, é música. É música, entendeu? É lógico, a gente tem gostos, né? Tem todo tipo, né? Pra todo, mas assim, de alguma forma, né? Na arte, é como na natureza, as coisas vão se transformando, né? Se copiando, né? Sim. A gente às vezes copia. Então, assim, acho interessante você falar, fui por causa do rock, mas pode ver que hoje talvez vocês tenham uma levada mais melódica, né? Mas assim, alguma referência daquilo, tipo, ainda que seja na hora de você fazer a parte de harmonia e tal, né? Às vezes não na Mas música em si, eu acho que aí vai de encontro quando diz a referência da questão de você fazer uma música secular e a música gospel, né? Vocês Sim. tiveram essa inspiração, como o Aurélio falou aqui. Por exemplo, no rock. Por que o rock? Quem que te inspirou também ali no rock? Né? Quem que te inspirou ali na... Quais são as referências musicais de vocês? Né? E isso é uma coisa que gera muita dúvida, porque assim, eu e a Tainara, nós temos um gosto musical totalmente diferente. Eu não gosto de rock. A Tainara Eu não fico, gosta de rock. E eu além de ser rock, ainda piora, porque é rock, tipo, de 90 pra baixo, entendeu? Nossa. Então não é nem o de hoje em dia. Eu gosto da música mais baixinha, tranquilinha, A glam. todas as minhas A playlists. playlist é complicado, Você gente. gosta, você ouve o quê? Eu Tânia? gosto muito de MPB, de pop, coisas mais melódicas. Mas eu acho assim. que é aí que casa justamente a questão da harmonia, porque você precisa ter os dois, né? Pra Sim. poder fazer Sim. o contraponto, porque é complicado. Bom, mas então, aí vocês se encontraram e tal, e começaram a ter uma amizade até chegar o momento que vocês resolveram criar esse duo. Como é que foi esse processo? Na verdade, assim, tudo que a gente manifesta hoje, tipo, em púlpito, fora do púlpito, na frente da galera, antes a gente vive pessoalmente, né? Então,
Se hoje a gente sobe no púlpito pra falar do amor de Jesus, é porque um dia eu falei do amor de Jesus pra ela e ela falou do amor de Jesus pra mim. Sabe? Então a Thay, ela vinha de um outro contexto religioso, eu estava num contexto X, ela estava em outro, né? E só que assim, eu vinha já de uma caminhada onde eu tive líderes, pastores, que me ensinaram sobre um relacionamento profundo com Deus. Sabe? Que um relacionamento com Deus era tão palpável, tão real, quanto uma conversa aqui. Sabe? Que eu poderia ter esse relacionamento com Deus. E quando eu conheci a Thay, ela tinha uma perspectiva diferente. Eu tinha essa perspectiva. E ela, numa dada situação da vida dela que ela estava enfrentando, eu comecei a demonstrar esse relacionamento com Jesus, a falar desse Jesus, que poderia ser a solução do que ela estava enfrentando na época, né, Thay? Sim. Eu sempre fui de berço cristão, mas como a Glenda falou, tinha uma outra perspectiva, né? Não tem nada a ver com religião, mas questão mesmo minha, assim, de não se aprofundar, né? De se dedicar. E daí a Glenda começou a conversar comigo, falar comigo, né? E eu comecei a ver de outra forma. Daí eu via que, na verdade, eu não estava vivendo de fato aquilo que eu pregava, assim, né? Daí eu sou o tipo de pessoa, eu sou o tipo de pessoa que eu, assim, se você parar pra conversar comigo, às vezes eu dou umas pausas, assim, uma leve viajar. Don't high, don't rain. Tipo, sabe? Vou longe. Quando eu pego pra escrever, é outra coisa. Eu consigo ser muito mais clara escrevendo, sabe? Sempre foi assim. É minha linguagem, inclusive, de falar com Deus. Se você for no meu quarto, tem cadernos e cadernos. Cadernos de música, de composição, cadernos de oração. Então, quiser saber da minha vida, cata um caderno lá e lê. Aurélio, vale ouro, hein? Vou falar pra você, hein? Vale ouro, hein? Tá tudo lá. E quando eu quis fazer amizade com a Tainara, eu não cheguei nela e falei... Ela escrevia muitos textos. Eu escrevia pra ela. Eu escrevia pra ela e... Que eu acredito que o escrever é uma forma de devoção. Total também. Total. Sim. Né? E de missão. Porque quando a gente escreve, a gente transpõe além do que a gente está sentindo. Porque a mão às vezes não acompanha o raciocínio. Não. Né? E escrever é muito doido, eu acho isso também. Como é que vocês tiveram, então, essa ideia? Partiu de quem? Alguém falou, vocês têm que se unir. Então, vocês são legalzinhos, vamos fazer isso. A gente começou, então, a frequentar a mesma igreja, a gente começou a tocar em eventos, cultos, retiros, e o pessoal começou, assim, um feedback, né, pra gente, tava gostando. E a gente começou, então, como duo, né? Só que não tinha nome, não era nada, assim, intencional, foi natural, assim. A gente, se você perguntar assim, nossa, quando surgiu o que... A gente não sabe, não tem uma data. Aí, só que depois a gente começou a tocar com banda, então a gente também tinha alguns amigos que caminhavam com a gente, músicos, né? Então a gente começou a receber bastante convite, assim, a igrejas aqui do Paraná, aqui na região, né? Londrina, e várias denominações ou só dentro da... Várias Isso denominações. Que é muito legal. Isso eu acho muito legal. E daí a gente começou a tocar junto, a gente que ficou uns 5, 6 anos tocando, né? Junto. E a gente não tinha nome, nada, a gente só ia, né? Quem são vocês? O grupo de louvor. Sim. Era esse o nome. Até que a gente foi organizar um evento de jovens, um retiro de jovens, né? Eu tava liderando os jovens, a Glenda tava junto comigo me auxiliando. E daí a gente tinha a intenção, né, nesse retiro, de ser algo mais intimista, de realmente estimular essa intimidade com Deus, né, nos jovens, de buscar mais a Deus. E daí eu comecei a buscar uma palavra, né, que definisse isso. Aí foi onde eu achei a palavra kirva, no hebraico, né, intimidade. Vamos frisar de novo. A palavra... Kirva. Que significa... Intimidade. Oh, que lindo Essa isso. palavra, ela aparece em Salmos, agora eu não me recordo qual que é, você lembra? Do Asaf, né? No Salmo de Asaf. E em Tiago 4:8, que fala, aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Então, essa palavra utilizada lá é kirva, de aproximação, né? De intimidade. Que é o que vocês, além de viver, pregam. Pregam. Exatamente. Isso é muito legal. Sim. Então aí a gente foi, né, pro retiro, era pra ser o nome do retiro esse, foi o nome. Só que daí o pessoal, como a gente tocou a banda nesse evento, o pessoal começou a chamar a gente de Kirva. Daí foi onde surgiu, a gente era banda, ficou mais um tempo ainda. E daí, conforme a gente foi tocando, os meninos às vezes tinham outros compromissos, começou a ficar difícil pra eles, teve outros focos, né? Começou a focar em outras coisas. Aí a gente voltou a ser nós duas, faz 3 anos, daí virou o duo Kirva. E
você falou dessa questão do aprofundamento, desse relacionamento profundo com Deus, né? Do significado da palavra. Como é que é essa, assim... Qual é a missão? Qual é o propósito do Duo Kirva? Assim, o que vocês querem... O objetivo de atingir onde vocês querem. em relação a foco. em relação a essa relação, né? Chover no molhado, pleno. Assim, com essa perspectiva que vocês têm dessa visão, desse relacionamento com Deus, como é que o Duo Kirva entra como essa, vamos chamar assim, uma ferramenta, mas assim como um instrumento, né, para levar a palavra e para trazer mais pessoas para aquilo que vocês acreditam. Porque assim, como você falou, você a trouxe, alguém te trouxe lá. Então eu sinto que essa é a missão, o propósito posso estar, né, mas assim, o propósito de você é trazer as pessoas a conhecerem aquilo que você já conhece. Sim. Não, mas pode falar. Eu tô falando. Pode falar. A gente tem uma relação muito pessoal com a música. Igual eu estava comentando agora há pouco, que eu sou muito de escrever, né? Desde o início do meu relacionamento com Deus, porque assim, eu fui nessa perspectiva assim, os meus pais conheceram, os meus pais levaram os meus irmãos a conhecerem, e aí até que eu fui conhecer. Só que, assim, o relacionamento que eles têm com Deus é diferente do relacionamento que eu tenho com Deus. O meu relacionamento com Deus é totalmente musical, né? Desde sempre eu pego uma folha de caderno, eu escrevo nela e eu coloco melodia. Você transformou o escrever no verbalizar Sim. através da música. E eu sempre tive a manifestação de Deus na minha vida através do que eu escrevo, através do que eu canto. Então, uma coisa que a gente quer levar com o Kirva é uma atmosfera palpável de presença de Deus a ponto de levar as pessoas a quererem ter um relacionamento de intimidade com Ele. É diferente eu sentar aqui com o Aurélio, que eu acabei de conhecer ali, né, agora há pouco, primeira conversa que nós estamos tendo, diferente do que eu sentar com o Rony, que eu passei 2 anos sentado do lado dele. A gente trabalhava junto na mesma empresa e o Rony era o meu chefe. Então é muito melhor comigo. Tá? Antes que eu esqueça, você tem que falar pro Jonas um grande abraço, senão eu vou apanhar aqui se eu não falar isso. Jonas, nossa, saudade do Jonas, cara. Um Saudade abraço, do Jonas. A todos, um abraço. Um abraço, Jonas. E o relacionamento que eu tenho com o Rony é diferente do relacionamento que eu tenho com a Tainara, entendeu? Então, esse ambiente de intimidade, ele só é criado quando ele é cultivado pelos dois lados. É vivo. Exatamente. Ele necessita ser vivo. Exatamente. Então, é isso que a nossa música carrega. É isso que nós carregamos no nosso íntimo com Deus e é isso que a nossa música carrega. Incentivar, né, as pessoas a buscarem mais Deus. Então a gente canta sobre Ele, né, a gente expressa, né, a nossa fé através da música, né, e a gente deseja que se alcance mais pessoas. E o que eu acho muito importante em tudo isso é assim, vivemos em tempos difíceis, onde as pessoas se distanciaram demais. E através da música a gente consegue perceber assim, você toca aquela pessoa que estava mais... E ela fala assim, nossa, isso foi pra mim. Né? E dependendo da vertente. Você sabe que eu não sei quem disse isso, né? Um artista disse que quando canta fala com Deus, e não era um artista do mundo gospel, né? Então você imagina quem é um artista do mundo gospel falando com Deus. Acredito que a música tem um poder muito grande de conexão, né? Sim. Você se expressa, as pessoas se identificam com aquilo que você tá cantando ali, né? O sentimento ele é mais palpável, né? Então, a gente sempre, né, como eu disse para vocês, a gente passaram por aqui pessoas de artes diferentes, da música também, com outras referências, com outras influências, né? Mas, assim, eu sinto que a música, ela é transformadora. A arte é transformadora. A música... O Vander, quando esteve aqui, falou muito isso. Né? Falou muito sobre isso, né? Sobre... não é o que você ganha com a tua música, entendeu? Mas é o fato do lugar que você tá, as pessoas pararem para te ouvir. Então, quando a gente fala de uma música
que a gente está falando do ser supremo, né? Falando de Deus, eu imagino que isso ainda seja maximizado, né? E a responsabilidade que tem por trás E aí, disso. Sim. Porque não adianta falar e não viver. Você falou uma coisa assim, de como a música ajuda a captar essas pessoas, Sim. resgatar essas pessoas. Queria que vocês falassem pra gente como é que você enxerga, principalmente nas igrejas cristãs, evangélicas, o papel da música, tanto nos cultos, nas celebrações, quanto nesses encontros. Assim, como que vocês percebem que isso funciona? Sabe? Gostaria, assim, uma sensação que vocês têm de algo que vocês tenham passado. Eu acho que é o próprio feedback que vocês recebem, né? Que é muito legal isso. Ó, eu vou falar da minha perspectiva e acho que daí a Thay fala da dela e a gente fala a respeito dos feedbacks que a gente recebe. Só antes, assim, se alguém, depois de ouvir vocês cantar, procurou para relatar algo que sentiu, essa proximidade com Deus, assim, se a tua música fez isso com alguém, ou qualquer outra experiência também. É muito legal isso, porque assim, todas as vezes que a gente vai ver a Bíblia citando sobre ministros, os levitas, no Antigo Testamento, eles estavam fazendo algo específico. E preparavam, né, um ambiente. Preparavam o ambiente e iam à frente de batalha. Então, música, essa é importante da música na igreja, é guerra. É guerra. Porque, assim, o nosso relacionamento com Deus é uma guerra. Porque quando eu estou me colocando diante de Deus, eu preciso me despir de mim, eu preciso abrir mão das minhas vontades, eu preciso abrir mão dos meus conceitos para receber algo que não nasceu em mim, que não é meu. Entendeu? Então eu preciso me despir de mim. E isso já é uma guerra contra mim mesma. Que é um conflito interno, então, né? já é um conflito interno. O primeiro conflito é esse. O primeiro conflito é esse. Né? Entendeu? Essa parte do... Não é possível a gente pregar uma coisa que a gente não tá vivendo. A dignidade, muito real. Tem um ser peso digno muito disso, grande. Sim, exatamente. E assim, é tão profundo que, na verdade, assim, a gente nunca vai ser digno de viver o que a gente canta. Porque a graça não é algo que a gente mereça, nunca vai ser. A graça de Jesus, a graça de Deus nunca vai ser algo que a gente vai merecer. Não é sobre nós. Mas não é sobre nós. Mas ele nos tornou merecedores. Isso é né? importante, hein? Então, tipo, a importância da música na igreja é essa. Música cria atmosferas e conduz, entendeu? Então, nós conduzimos a igreja através do louvor e da adoração. Nós conduzimos a igreja a um local onde ela vai ter acesso ao coração de Deus, onde Adorar, né? Deus Posso cometer vai ter uma... Não seria um paralelo, mas, por exemplo, todas as vezes que a gente vê Cristo sendo tentado, ele estava sozinho. E esse ambiente, quando vocês falam, é encontrar essa solidão e transformar essa solidão em algo palpável. Algo que você consegue converter, algo que você consegue fazer essa batalha que você está falando. Dentro ali e falar assim, caramba, existe uma oportunidade, existe uma saída, existe algo além disso. É interessante, sabe por quê? Porque quando a gente vê Jesus sendo tentado, quando a Bíblia relata, né, Satanás vem, tenta ele na palavra, tenta ele, né, ele trava ali uma guerra contra a humanidade dele, porque Jesus era humano. E logo depois, quando ele fala para Satanás, sai-te daqui, porque, né, e Satanás ele vai embora, a Bíblia fala que os anjos vêm e o servem. Ou seja, ele não estava sozinho, tinha alguém observando. Entendeu? O tempo inteiro, tipo, né? A questão da solidão é uma questão de percepção. Sim. Eu tive na empresa uma experiência dessa. Eu estava sozinho um dia na sala. E até contei, porque foi recente isso. Eu só tava me sentindo sozinha. Entendeu? E aí eu tava tocando um louvor lá no rádio, no Spotify, e eu tava fazendo umas coisas lá. E aí eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Senhor, não é nenhuma oração formal, sabe? Eu tava trabalhando. Falei, Senhor, eu não tô com problema, não tô enfrentando dificuldade nada. nenhuma. Eu só não tô me sentindo bem. E isso tá me fazendo mal. Esse comentário com Deus.
Não tinha ninguém lá, não teve nada sobrenatural. Eu simplesmente falei isso. Falei, Senhor, eu só não estou me sentindo bem. Não sei explicar o porquê. E aí, continuei fazendo minhas coisas ali. Passou algumas horas, não sei onde que o Rony tava. Fazia tempo que você tava longe. Algo de Tinha estranho. subido umas 3 horas. Acho que foi dando umas 11 da manhã e tal. E foi quando eu parei pra meditar. Porque eu falei, cara, parei de fazer os negócios, desfoquei, né, das coisas. Falei assim, cara, o Rony não volta e eu preciso ir almoçar. De repente eu percebi que o meu estado tinha mudado. Tipo, eu nem me toquei. Eu não tava mais me sentindo mal, não tava mais me sentindo sozinha. E aí o Senhor falou uma coisa interessante comigo. Não é questão de sentir, é uma questão de perceber o cuidado de Deus em todos os tempos. Ou seja, naquele momento, as circunstâncias que estavam me rodeando, por algum motivo, me causaram algo negativo. Mas, de repente, eu percebi que Era possível. algo... Atmosfera. Sabe quando você entra num lugar que tipo, você sente? Assim, é algo externo que influencia no seu interno, entendeu? A música faz isso. E é tão interessante que ela transforma, né? Transforma totalmente. É um toque que acontece, às vezes, de um instrumento. Você já vai tão longe na composição, é isso, né? Quer acrescentar alguma coisa, Tainara? Então, essa semana eu vi uma frase, agora eu não lembro de quem também, mas eu vi uma frase que a música, ela cura, mas a música também adoece. Então eu creio muito na música como uma ferramenta, né, ali da gente se expressar. E ela, como fala a frase, tanto para cura, né, levar alegria para as pessoas, quanto para adoecer no sentido do que é falado ali. Então a gente até no nessa peso que vem no nela, peso que vem, né? Então eu entendo dessa forma também. A gente entende, né, a música, a gente como ministra, né, e a gente conduz a igreja a esse lugar de adoração a Deus, a se quebrantarem, que a gente fala, né, abrir o coração mesmo para buscar mais a Deus, para sentir mais a Deus, né? E um testemunho, a gente sempre recebe bastante testemunho. Eu ouvi a sua música, eu tava triste, tava para baixo, e a gente, né, me senti melhor. Acho que foi recentemente, né, da música nova. É verdade. Aí a nossa intenção com essa música, o que a gente sentiu, o que Deus falou com a gente, é alegria e liberdade. Qual é o nome da música? Meus olhos estão em ti. Disponível no YouTube, Spotify, todas as assim, plataformas. Né? E foi Gente, algo que a gente conversou, né, Glenda? E a gente entendeu que essa música levava alegria, né, essa liberdade de adorar a Deus. E a gente recebeu um testemunho, a gente perguntou o que a pessoa sentia, o que ela falou? Alegria. Alegria e liberdade. Alegria e liberdade. Mas é isso que eu acho gostoso. Que quando a gente, por exemplo, falando como um leigo total, que está escrevendo um texto e não sabe quem vai receber esse texto. E aí eu não estou falando nem na parte religiosa. E quando você vê que funcionou aquilo, você fala assim, mas eu não tinha pensado dessa maneira. Essa coisa Né? de você criar algo é muito, principalmente, né, na arte, né, como ele falou. Você não está escrevendo para uma pessoa específica. Então a tua música, ela tem um alcance que às vezes a gente não consegue mensurar. Não, é verdade. Porque assim, ela não está ali restrita ao pessoal da tua igreja, aquele grupo, entendeu? Ela tem liberdade, ela vai voar, entendeu? E é isso que é... Nossa, arrepiei. Não, é verdade, gente. Então eu me emociono muito fácil, tá? Se eu chorar por algum motivo, vocês não estão. Mas eu acho tudo muito lindo, sabe? Eu acho muito legal ouvir vocês falando assim. Me toca o coração, de verdade, porque eu acho que, como o Ron disse, as pessoas estão precisando disso. As pessoas precisam de Deus. E a gente está falando aqui, nós somos, como o Ron, nós somos leigos, não somos cristãos, não estamos aqui para querer converter ninguém, mas assim, as pessoas precisam de Deus. Não importa a denominação Sim, que precisam vai buscar, de mas Deus. precisam. E precisam acreditar, e na verdade não é só acreditar em Deus, elas precisam seguir o que Jesus ensinou. Viver, Sabe? né? Viver mais Sim. isso. Que é, como você falou, eu tenho que me despir das coisas, porque na sua vida, primeiro assim, essa guerra interna, depois a guerra no teu meio. Então você tá lá no teu trabalho e só você é uma pessoa cristã, né? Isso acontece É muito. bombardeado o tempo E inteiro. aí as pessoas... eu respeito muito, sabe? As pessoas, a fé das pessoas, sobretudo.
Então as pessoas às vezes não te entendem. Não entendem. Uhum. Mas como que essa pessoa assim, às vezes te criticam, às vezes te chamam por termos pejorativos, porque você... Olha que loucura. Você é julgada porque segue a Deus, né? E nada contra quem é ateu também. Não tem... Como eu disse, a gente não está aqui para isso. Acho que as pessoas têm o direito de acreditar e ter É a o sua respeito fé. individual, né? Sim. Entendeu? Como alguém pode chegar e criticar ou de alguma forma usar um termo pejorativo para alguém que né? Deus é bom. Deus é bom. Deus só quer o nosso bem, né? Então... Até tem uma parte que diz que se a Deus é bom pessoa o não tempo todo, né? acredita, O tempo todo Deus é bom. se a pessoa não acredita, fique lá no seu mundo, não acredite. Mas não venha criticar quem acredita, né? Bom, deixa eu falar. A gente fala muito. Né? Vai acabar o nosso tempo aqui. Meninas, eu preciso perguntar assim. Bom, você falou que gosta do rock, você falou que gosta de... Mas e influências do mundo gospel? Vocês, assim, quem vocês ouvem? Quem lá tá na tua playlist? E além do gospel, você ouve música secular? Secular. Ouve alguma coisa? É interessante falar sobre o assim, secular. Você sabe que é importante isso, né? Pra gente... Porque às vezes as pessoas falam assim, aquela pessoa, ela é da igreja, ela não pode ouvir esse tipo de música. Acho que determinadas músicas ninguém Melhor poderia, ninguém ouvir. ninguém deveria ouvir, mas assim... Então, né? Eu acho que é gosto, preferência, mas assim... não é porque uma música não é feita para Deus que de repente você não pode ver. Ela tem um valor artístico, né? Não tem talvez aquele valor enquanto mensagem e tal. Então, se vocês quiserem falar quais as influências do gospel e também não... Então, eu vou falar as minhas, né? No gospel, eu gosto muito do Ademar de Campos, não sei se vocês já viram falar. Ele canta muito salmos, né? Assim, Rony já então, ouviu ele muito coloca isso aí. muito Eu aprendi quase em todo o melodias, playlist. né? Então, é muito bíblico, porque a gente entende também, assim, a gente gosta muito de cantar a palavra de Deus. A gente crê que tem um poder ali no cantar a palavra, né? No poder de tocar as pessoas, né? De glorificar a Deus. A palavra é Gabriela Rocha também eu gosto bastante. E o Fernandinho também, não sei se vocês Fernandinho, já eu ouviram. vi Bem conhecido. É que a gente tenta sempre casar as referências, que eu ouvi essa mesma coisa, na hora de comprar é mais fácil. Peraí, fora do gospel você ouve alguma coisa ou nada? Então, eu gostava muito de MPB, eu ouço, né? Eu entendo a música como boa e ruim. Sim. Eu escolho Sim. o que eu vou escutar, Claro, né? Então, assim, pra mim, o que vale muito é a letra, o que tá sendo falado ali. Eu não vou escutar algo que vai contra a minha fé, que, tipo, é Exato. contra o meu princípio, né? Mas desde que, né, seja É uma música... importante ouvir outras expressões Sim. até pra E- poder Até porque compor, música né? Até é porque, estudo. por exemplo, É. no pop que a gente tá hoje, não tem referência no Não. gospel. A última música que a gente compôs, a gente se inspirou no Justin Bieber. Sim, na melodia. A melodia Porque a foi- melodia, o pop, a levada, né? Então, porque no gospel a gente não tem muito, né? Pelo menos a gente não conhece muito, assim. Então, a gente escuta, assim, música secular, a gente vai escolher, né? Ouvir aquilo, a letra, o que a letra fala, né? Tem música que não dá pra ouvir, porque... Não, mas é a seleção Aham. realmente, é uma seleção Sim. natural Sim. Sim. do que vive. Eu sou assim, ó, eu sou dois tipos de playlist, entendeu? Eu sou a playlist que eu preciso ouvir pra estudar, pra compor, pra saber o que tá rolando, pra, né, tá atualizada, e a playlist que eu gosto. A playlist que eu gosto, o Rony sabe. Provavelmente só eu e o Rony conhecem. Porque de vez em quando tava tocando uns negócios, ele olhava assim pra mim. Que é isso? Eu gosto muito de rock, né? Dos anos 70, 80, 90. E gosto... Parte secular, gosto muito de The Cambears. Fantástico. Né? Nossa, Mas gosto a parte muito. instrumental, ela é bem... gosto de Guns N' Roses. Gosto. Rolava muito gosto. Pearl Jam. Pearl Jam. Só que assim, igual a Thay falou, compartilho do mesmo pensamento. Existe música boa e existe música ruim. Existem músicas que condizem com a realidade que eu vivo, existem músicas que não. Então, Sim. músicas que condizem com a realidade que eu vivo serão bem-vindas na minha playlist. Caso Mas- contrário, não. Não tenho costume de ouvir música, por exemplo, entrou uma música nova num idioma que eu não traduzo, eu paro, eu
Você não sabe o que tá falando. Vou. A música é bacana pra ouvir, mas vou o cara perceber tá falando a um negócio melodia. completamente diferente do que você... Vou ver a tradução. Eu estudo as músicas que eu precisa. ouço, eu estudo as músicas. Mas eu acho que é mais importante também que quando você está compondo, Sim. e além de você compor, você está compondo através de uma mensagem, Uhum. você precisa conhecer o que é bom e o que é ruim, num determinado ponto de vista. Por quê? Porque para fazer tua guia, porque você precisa fazer não, teu é É caminho. verdade, é verdade. Às vezes, igual a gente fala, por exemplo, vocês mulheres, né? Você tem vários tipos de cantoras no Brasil, fora do Brasil, que às vezes a música em si, tem algumas músicas que dá pra ouvir, né? Partindo da premissa do que eu imagino que você acredita, né? E você tem como tua vida. E determinadas músicas da mesma artista, às vezes não dá pra ouvir. Mas assim, aquela artista, ela tem um alcance vocal, ela faz alguma coisa, ela tem... Então, às vezes, não serve pra você ouvir a música, mas aquele artista em determinados Tem uma momentos, referência em ele determinado pode ser ponto. uma referência enquanto Pra criação. estudar alguma técnica É. vocal, a gente faz Que é um isso- lance legal de se falar. Uhum. Vocês, quando começaram, tinham uma pegada. Hoje, essa Hoje é diferente. é diferente. Não respondeu ainda. Que às vezes não trava ali. A gente já se Muda de empolga. assunto. Mas assim, As referências. referências do gospel, assim. Brasileiras, eu gosto muito de David Keelan, do Ademar de Campos, né? Referência Gabriela Rocha. Central 3 eu gosto bastante também, que é uma pegada, né? Oficina G3, É mais gosto rock, pra caramba. Oficina Oficina G3. Eu acho que é isso, com mais frequência, assim, acho que é mais o que eu ouço. Nossa, aí eu gosto de uns compositores, assim, que cantam o que geralmente não toca na igreja convencional. Sabe? Aí, Deise Jacinto, Lorena Chaves, ixi, daí vai uns nomes que, assim... Tinha uma banda, eu não sei se ela é... Agora eu não lembro. O cara tinha uma voz bem rouca. É, É oficina, né? Oficina é oficina, oficina G3. Eu não sei se é cristã, agora fiquei na dúvida. Rosa de Saron é cristã. Rosa do Sarão é uma banda católica também. Católica. Nossa, eles são geniais também. Gosto do Canta tipo da demais. voz. Assim, né? Eu achei que Você era vai gostar do oficina. Mauro Henrique, então. Depois dá uma pesquisada pra você ver. Não, Manda playlist. Eu vou te mandar uma playlist. Gente, eu ouço de tudo. Eu ouço. E eu sou meio. Até um pouco masoquista com algumas coisas, assim, porque eu às vezes. Eu me odeio, vou ouvir isso não, daqui. Não é isso. Eu, por exemplo, eu assisto programas, coisas sobre determinados temas de pessoas que pensam diferente de mim. Isso é legal pra Para tentar fazer entender. uma autocrítica É sobre, legal isso. sobre sim, será que eu tô certo no que eu acredito? Né? É lógico, no campo da religião não dá pra fazer, né? Eu não vou ouvir um satanista, não dá, né? Mas assim, eu tô dizendo, do ponto de vista Da música, ideológica é artístico, importante. pessoas que pensam diferente para fazer uma reflexão. Às vezes eu não consigo ouvir muito tempo e falar, não, tá muito chato, pelo menos. Né? Mas assim, desculpa, te interrompi. Não. E aí, tipo, tem o de outras nacionalidades daí também, que daí tem uma infinidade. Pode mandar. Gosto muito de Bethel Music, Maverick City. Eu acho Ixi, doido que assim, vai longe. elas são muito ecléticas na questão da música. E é muito legal que eu acho que esse casamento da música, né, do Du, ele funciona muito bem justamente por isso. Porque senão, se vocês fizessem uma coisa muito quadradinha, né? Mesmo que vocês estivessem levando a mensagem, talvez não alcançaria a quantidade de pessoas. Porque elas têm um pouquinho de gente. Fala só o número, só para me lembrar. 200 streams, né? É um Fala pouco bem de alto gente. aqui. 200 extremes. 200 mil. Então eu acho que dá pra ajudar alguma coisa, né? Eu acho que alguém tá gostando, eu acho, não Então, tenho De certeza. vez em quando. É a próxima pergunta da. Você tinha terminado? Que a gente interrompe os convidados? Mas assim, eu e o Rony, sabe? Eu e o Rony, eu interrompo o Rony, depois eu chego em casa, minha esposa fala assim: você falou isso pro Rony? E o Ah, Rony, mas- o Rony é bravo, né? Você conhece? Não, o Rony é bravo. Eu falei assim, nossa, será que o Rony ficou chateado? Outro dia até perguntei pra ele. Falei, nossa, Rony, eu falei tal coisa pra você, não ficou. Então a gente, acho que como vocês, a gente tem uma. Seria uma química, né? Que as pessoas chamam, mas a gente tem uma boa relação, assim, de.
Às vezes parece que eu tô dando uma bronca nele, mas ele me conhece, sabe que é tudo... Não tem nada a ver. só um bem à parte aqui, só pra vocês terem uma ideia. A gente apresentando uma peça de teatro, eu e o Aurélio, e a cena nossa ia a hora do ápice, né? De repente toca um celular na plateia. Nossa. Ah, meu Deus. O Aurélio olha pra mim, tem um celular tocando. em cena, gente, em cena. Isso. E eu olho assim, que desespero das pessoas. Eu olho de novo. Aurélio, cala a boca, é a minha mãe. Mãe, um beijo pra senhora. A química que a gente fala assim, essa questão de vocês terem de um olhar pro outro e falar assim, Aurélio, eu acho que vai virar tal coisa, vamos Já virar se aqui. comunica no- Você não precisa falar. Não, E o tá compor, as duas compõem. vendo? Aham. Essa Não, ideia mas- do compor... Eu já tô num bala aqui. Falando aqui do streaming, pô. Não, mas a gente vai chegar. Vai, Porque pode falar. o compor, eu falo assim, primeiro que vocês comungam da mesma ideia. E já é muito difícil isso. Quando você compõe algo para você ter lucro, você pensa uma porrada de coisa, você vai ver mercado, você vai ver... Quando você compõe para ver a satisfação e o alcance que você pode ter da pessoa encontrar o mesmo desafio que vocês encontraram, eu acredito que é muito mais difícil. Porque o produto, entre aspas, que o outro vende, é fácil de vender. Tem mais atração. E o que vocês vendem não é um produto. O que vocês vendem é um sentimento. É diferente. Não é? Tem Tem um valor comercial, mas sim, sim. Mas o agregado é muito maior. é diferente. É muito maior. O alcance. Não, eu entendi a pergunta que você fez, assim. É até um impasse pra gente, porque, assim, até a determinada altura da gente fazendo música, a gente via só a parte que a gente chama de ministerial, né? O que a gente exerce na igreja. Há um tempo, a gente partiu para uma perspectiva onde a gente precisa visar o ministerial, que é a nossa essência, mas a gente não pode negar que existe o comercial. E, realmente, existem vários outros estilos de música que é mais fácil de vender, Sim. né? Não digo, com esses números aqui. Ah, não, mas sério, isso aí você não tá é, sendo tipo, é a modesta. rapinha da rapinha. Não, Não, não mas tô, isso- não. Não, mas Vixe! Pergunta Não, pra você- Vanessa você- o que ela acha disso. A Vanessa é uma das pessoas que ajudam a dirigir a nossa visão Sempre comercial. incentivou né? a gente a Eu aprender mais essa parte comercial também. Sim. Porque hoje, pra Olha- gente alcançar pessoas, a gente precisa conhecer o Sim. pessoal, conhecer rede Quem é social. teu público, como que você vai E trabalhar. assim, vamos falar a gente como mercado agora. Você tem artistas do meio secular que eles com 4 músicas, 3 músicas, 4 músicas, eles acumulam 25 milhões de streamings. Não, mas A quantos? gente com 11, Não, mas, com 11 músicas Então, chegamos a 200 mas mil. quanto tempo ele demorou para Sim, chegar existe nisso? toda uma caminhada. Quanto foi investido nele para fazer isso? E- Porque a gente igual o nosso podcast aqui, Uhum. entendeu? Quem não sabe, assim, o mundo da internet, Sim. você precisa ter grana para investir, assim. Você pode, nossa proposta é mais orgânica, nós não temos dinheiro, né? Assim, o nosso programa é um programa feito a Ao quatro pé da mãos, letra do né? bate-papo, né? Boa parte feito pelo Rony, parte de vinheta e tal, assim. Mas quem tem grana, o cara às vezes pega um artista mediano, investe, entendeu? Compra lá né, seus seguidores e põe esse cara, põe patrocínio e faz virar. Faz rodar, Música né? que às vezes não tem a qualidade, né? E não tem a mensagem que vocês têm. Então, eu acredito que vocês têm uma proposta que está sendo construída, né? Com investimento. Não sei como é que é, mas assim. Mas é orgânico. É orgânico. É orgânico. Totalmente orgânico. A gente não é rico. Não esquece de nós. A gente, meu Deus do céu. Cada sentada no sofá do Guilherme que nós dá ali pra falar de um projeto, só nós e Deus sabe. Mas é importante lembrar que
esse projeto de vocês também existe através da DGA. Sim, sim. Nossa, não. Sim. Esse projeto. A gente sempre chegou- trabalhou de forma orgânica. Agora a gente tem, né? Pouco que a gente tem, mas a gente tá investindo mais para ter um alcance maior, né? A gente já E tem colocado ali, né, para ter um Isso. alcance, colocado recurso. E assim, uma coisa que é muito interessante falar é que você falou aí, né? Um empresário pega um artista de capacidade mediana, assim, né? Investe muito dinheiro. Nós chegamos assim, ruim e sem dinheiro. Quando a gente chegou, entendeu? Só que- Mas a mensagem era muito boa. Mas a mensagem vale, entendeu? Nunca foi sobre a gente, nunca foi sobre ter 200 mil. A questão é que a gente indo numa igreja com 500 pessoas e a gente entrando numa igreja com 5 lá pra ouvir. Mas isso- Igual já aconteceu, porque a gente já saiu da nossa cidade pra chegar lá e ministrar pra 5, 10, entendeu? Isso ainda quando não se perde no meio do caminho, né? E Ai, não chega no local, né? Nossa, miséria. Sem gasolina. Sem gasolina eu vou Tem voltar história embora. assim? Tem muito. Vixe. Então, tipo, a questão é a essência. Uma coisa que é muito interessante citar é que, assim, diferente da visão do... Vamos colocar aqui secular e gospel agora, né? Visão de mercado. A galera do secular, você vê, às vezes, muito mais empenhado em qualidade do que o gospel. Falo no sentido, assim, de quem é pequeno como a gente, tá? Às vezes a gente começou assim, a gente era um grupo de louvor que mal tocava, entendeu? Desafinado. Desafinado. Gente, não, abre o primeiro projeto que a gente postou. Entendeu? Nosso primeiro projeto, eu gritava, eu cantava gritando. Eu não tinha noção da minha extensão vocal e da minha potência vocal. Eu tava acabando com a minha voz. Duraria pouco tempo, né? Duraria pouco Já tempo. eu Em nem contrapartida, escutava. Tinha vergonha. a Thay fazia mímica. É aquela que faz a segunda só dubla. Né? Entendeu? Os meninos, quando a gente chegou aqui e como banda pro Guilherme, que é o nosso produtor, Diga-se de passagem, é mágico, né? né? Mágico. Ele Nossa, o falou, Guilherme. vocês vão estudar. Gente, vocês vão estudar? Eu não consigo colocar vocês pra gravar. Porque pra entrar em estúdio, vocês precisam ter um certo nível de técnica que vocês não têm. E pra gente foi um choque, assim. Pra gente foi um choque, né? porque eu Achou que era cantar tá no assim. Quando eu falei assim, microfone. mano, não, eu tô fazendo. Quem é esse O cara meu aí? propósito é A Vanessa tá rindo ali, ó. Eu fui chamada. Esse Guilherme aí. A Eu Vanessa fui acredita em chamada milagres. pra fazer isso, entendeu? Eu fui chamada, meu chamado vem de Deus. Mas, meu, existe uma grande questão que é... A grande questão é que a gente precisa aperfeiçoar o dom que a gente recebeu de Deus. Entendeu? A nossa... Como é que eu vou dizer assim? Nosso posicionamento vocal, tudo, questão de técnica, hoje é totalmente diferente do que era antes. E ainda não tá bom. Mas isso que é A bom. gente Estamos Isso que é a melhor aprendendo, coisa que estamos tem. num caminho, entendeu? Porque se você falar que tá bom, acabou. Então, tipo assim, Perdeu o a sentido. partir do momento que a gente se colocou nessa posição de artista gospel, ser visto como artista gospel, a gente precisa aperfeiçoar o dom que Deus deu pra gente. A gente precisa Se preparar. construir, se preparar. A gente faz aula de técnica vocal, a gente tem os músicos que caminham com a gente hoje. Não são mais os mesmos que caminhavam lá no início, né? Mas já é uma galera que é mais técnica. Se a gente precisa entrar no estúdio, eles entram, eles gravam. A gente entra no estúdio hoje. O Guilherme ainda faz mágica. Mas já melhorou. Que dia nós vamos pôr o Guilherme sentado aí. 5%. Deixa ele. Eu parei de fazer Entendeu? mímica, agora eu canto mesmo. Então, tipo, Tem música solo sua? Não? Você tem Tem. algum solo Vai na ter. Ó, música? anota, Opa, hein? spoiler, peraí, Vai spoiler, ter. spoiler. Reivindicando Spoiler aqui. Temos composições com solos para a Tainara, tá? Tá, Então, compromisso. Diz Então- o Guilherme que quando é a segunda voz estoura, viu? é mesmo? Que grava. Falei, É o medo, tá com medo. Agora é nossa vez de fazer intriga. Ela falou isso. Ela falou. Foi eu não, foi o E Guilherme. diferente de vocês, isso abala a gente. Mas Então, a gente Entrou precisa... Du, saiu. A gente precisa passar por esse processo de aperfeiçoamento, entendeu? e assim, a gente falou dos números e tal. Vocês tinham alguma expectativa quando começaram? Vou falar, vamos fazer, vamos ver o que dá. Não. E a partir disso que vocês atingiram, vocês
Falou, poxa, acho que dá para voar mais longe. Dá para atingir mais. Sim. Quando a gente fez o nosso primeiro projeto, que a gente começou com a ideia de gravar, né, Thay? O pessoal que convidava a gente para as igrejas começaram a incentivar muito. E assim, até então, eu não tinha o costume de mostrar as minhas composições. Tanto eu não tinha uma. Vergonha. Mas assim, eu mostrava pra Thay. E assim, aí vem um ponto-chave da nossa amizade, gente. Tudo que eu não sou, a Thay é. Eu sou uma pessoa, eu falo alto, eu não sei o quê, eu sou desorganizada. Eu perco tudo as coisas. A Tainara tem tudo guardado. Tainara tem agenda, né? A Tainara tem agenda. Ela tem agenda. Até que um dia ela... Não sei, Glenda, essa música aqui sua, vamos fazer essa com a galera. Não é minha, não. Você tá enganado, não sei escrever, isso não é meu. Porque eu tinha mandado pra ela. E daí a gente começou com essa ideia. A gente cantou uma música nossa, Natália, Deixa Fluir. Começou a cantar no culto da igreja que a gente congregava na época. Como que é um pedacinho, só você lembra? Oi? Deixa Fluir? Eu não lembro. Vai rolar. Eu coloquei lá assim, ó, Rony, será que vai rolar um... Era o primeiro projeto nosso, o refrão da música falava: Deixa fluir teu rio de vida em mim. E aí a gente cantou no culto, a galera gostou. A gente começou a tocar nas igrejas, a galera gostou. Vamos gravar. Essa música é tua, Glenda? Oi? Diz a Tainara que tá guardado lá. Ela nem lembrava mais da música. Ela tinha me mandado, eu peguei lá um dia e falei... Aí a gente mudou um pouco a melodia, ajeitou. E daí, a gente sentou pra fazer um projeto, né, Thay? Sim. Aí a gente sentou pra fazer um projeto e aí a Tainara veio com um monte de música que eu tinha feito, que tava com ela, que eu nem tinha mais. Música dela também, tanto é que nesse projeto tem 2 músicas que são minha, uma música que é nossa, que a gente fez junta, e uma música que é dela, né? Eu sei de uma música tua. Não, é 2 minhas e 2 suas. Ah, é verdade. Graças a seu nome. É verdade, é verdade. E eu sei delas, que você já fazia música antes, assim, que tem mais gente que gravou música tua, não tem? Não, mas foi algo muito... Específico. Nesse primeiro projeto a gente colocou muita expectativa. Só que a gente não tinha noção, a gente achou que era colocar a música lá, a música tudo. vai embora vai trabalhar. sozinho. A gente se frustrou um pouquinho, porque a gente entendeu que a gente só focou no vídeo e na gravação ali, na música, né? E a gente entende que hoje tem todo um trabalho de divulgação, de marketing, né? E daí a gente começou, então, a se especializar mais, se profissionalizar, essa coisa que né? vocês fazem, né? De várias postagens, sempre tem alguma coisa Sim, todo existe. dia. Então as pessoas veem e daí tem interesse em conhecer quem é a dupla, daí para o duo, né? Para conhecer a música depois, né? Acho que é o que a gente fala, que a gente não consegue fazer. Nós infelizmente ainda não tivemos tempo para isso, mas que é uma coisa necessária, né? Porque quem não é visto não é lembrado, né? Esse meio, né? Quando você banca, você vai lá, compra e aquilo, né? Roda. Agora, Sim. quando é orgânico, é muito mais difícil. Existe Mas muito mais tempo. Mas elas são do tempo da fichinha. Tinha que pôr a fichinha ali. Pede a música. A não ser que por algum motivo aquilo viralize espontaneamente sem você ter controle. Que é muito comum que a galera Mas pra geralmente... manter assim, também dá trabalho, né? Tem É, muita gente que isso que viraliza e outro dia ninguém morreu. lembra. O que Ninguém mais sabe a galera pensa? Tipo assim, eu vou fazer essa música aqui. Não, na nossa perspectiva, é da vontade de Deus essa gravação. Amém. É da vontade de Deus. Então a gente vai gravar e vai postar lá. Se for da vontade de Deus, viraliza. Existe todo um processo. Que foi, inclusive, uma coisa pra qual a gente não se preparou na primeira música. Então, a gente pegou um dia, a gente gravou o projeto, né, Thay? A gente chamou a galera da nossa igreja, nossa liderança, gravou as músicas. Os recursos que a gente tinha foi só pra Foi gravação tudo. e vídeo. Aí chegou, e agora? A gente não sabia o que fazer. Que Não você sabia falou, Vocês me tinham um lembrou produto muito. na mão. Me lembrou muito de você falou assim, né? Que Deus te deu o dom para cantar. Sim. Deus te deu a condição para fazer. E você fez, tá lá o produto. Mas Deus também diz, ó, trabalha com isso. Sim, Entendeu? Se você não entendeu? trabalhar... Então, sabe aquela historinha
do cara da enchente que estava em cima do telhado. Deus vai vir me socorrer, né? Deus vai vir me socorrer. Mas daí ele aquilo que é encontrou Deus, possível, Deus, a sempre gente fui tem que fiel, fazer. Você me salvou, Não tem foi outro jeito. mandei salvar você 3 vezes, você não quis. Existe uma parábola na Bíblia que a Bíblia fala que o Senhor, ele deu 10 talentos para um, 5 para outro e 1 para outro. O que depois ele voltou para pedir de volta. Né? O que teve 10, Era que recebeu 5, 10. ele multiplicou. 5 ele multiplicou. Depois o outro também multiplicou. O que recebeu 1, eu enterrei e fiquei com medo de perder. Você entendeu? Não, tipo, aí é onde a gente entrou em outra realidade. Tipo, a Thay, com toda essa... A Thay é muito curiosa, é muito dedicada. Ela aprendeu a fazer um lançamento, ela aprendeu Fui aprender a fazer o nosso registro como música, intérprete, do Nabramos, né? Que a gente, eu não sei se podia falar. Pode A falar, gente- pode falar. A É gente até bom fez falar que tem mais registro, gente. Aí fui Peraí, vamos só lembrar As então. músicas têm propriedade. Tem registro. Sim, tem registro, daí a gente foi aprender a fazer, né, o fonograma da música, especificar ali, tudo certinho, subir nas plataformas digitais, né? Então hoje eu tenho até ajudado algumas pessoas já que são cantores independentes, como a gente, e que não sabem de tudo isso que tem por trás. A gente aprendeu ali na marra mesmo, errando e Existe aprendendo. todo um Isso é bom. processo. Aham, Tem muito mais valor isso, né? sim. Eu acho Sim. que Muito mais valor. quando você constrói isso, ele vai criando maturidade. Sim, nossa. Né? E esse processo de maturar mesmo, né? Aham. De você falar assim, nossa, agora o que a gente não fez naquele primeiro, hoje a gente vai fazer assim e mais isso Tanto aqui. é que, tipo assim, a gente lançou a primeira música daí, Jesus é Seu Nome, o nome da música. E que é uma música da Thay. Foi, né? E a gente, tipo assim, não tinha noção nenhuma. Então a gente fez uns videozinhos, soltou umas fotos. E beleza. Deixa trabalhar. Deixa trabalhar, né? Se for da vontade de Deus. Se Deus quiser, vai Aí dar tudo na certo. segunda eu já descobri É. que tinha uma ferramenta pra entrar em playlist, por exemplo, no Spotify. A gente já usou e já conseguiu entrar Já numa playlist muda no o- próprio Aí foi, Spotify. tipo Aí assim, já Jesus é Seu Nome tinha tido ali, tipo, 200 visualizações, 200 streamings. E aí, tipo, Deixa Fluir, teve 30 mil. Aí, opa! Esse negócio é bom, esse negócio funciona. Só que daí, tipo assim, a terceira música aí a gente já não entrou. Não sei porquê, a gente sabia. ah, Acho que a gente não tinha noção de tempo, porque tem um tempo. tem prazo. tem Prazo bastante de coisa. você postar antes, né? Fazer a indicação da música na playlist e tal. Então a gente foi aperfeiçoando, entendeu? Foi Mas eu acho que- aprendendo sobre, estudando. É muito interessante porque, assim, igual a vocês, espero que tenha Uhum. várias pessoas querendo fazer o mesmo trabalho que vocês fazem, tanto de devoção como ministerial, e não conhece o caminho. Sim. Você citou Abramos. É importante falar, porque são ferramentas que as pessoas às vezes não conhecem. E elas precisam conhecer para poder até tornar a coisa mais palpável, mais viável também. E alcançar mais pessoas. Vocês acham, por exemplo, assim, né? A igreja... Eu estava escrevendo lá, fui dar uma olhada sobre a igreja Bola de Neve. A gente já falou? Que vocês Ainda não, vou ainda falar não. do bem lembrado. E ela tá no mundo todo, né? Fui pesquisar sobre o fundador da igreja. Eu achava que era uma igreja americana que tinha vindo do Brasil, aí descobri que é uma igreja fundada aqui no Brasil. Sim. 93, se eu não me engano. Será que é 93? 93. E vocês, assim... Vocês acham que essa música de vocês ela já chegou em outros lugares da igreja, em outras sedes, em outros países? Porque ela tá em todo país, em todo mundo, né? Espalhada, assim. Vocês acham que vocês... Não é vão mais local, não é mais regional. entendeu? Porque já... assim, o Rony me conta lá, a gente entrevistou um amigo nosso aqui, o Vasco, e Abraço, pessoas Vasco. viram o nosso programa lá na Rússia. Isso. Quem que viu o programa na Rússia? E outra, será que tinha legenda lá? Eu fiquei pensando. Pensando, E é logo Vasco, ô Vasco. Grande então, garoto. assim, vocês imaginam que essa música, vocês fazem esse mapeamento, vocês têm muita visualização fora? Sim. Então, da Bola de Neve, né, eu não tenho conhecimentos, tem membros, né, da Bola de Neve que escutam em outros países, mas a gente tem noção por exemplo, pelas plataformas digitais. Eu abri aqui, ó, por exemplo, tá tocando em Portugal, Estados Unidos, Reino Unido, Itália, né? É isso Então que é a gente importante. tem esse Isso que é a muito gente, legal. a gente nem Japão. conhece, nem Em sabe quem que é. português. Em português. Em português, né? Português. E é uma coisa que nasceu aonde mesmo, gente? Olha só, quanto Deus é bom, né? Em todo momento a gente fala assim, vocês pensaram isso, vocês se conheceram fazendo só um breve aqui. A gente tocou lá, se conheceu fazendo música, hoje a nossa música atinge X.
a missão tá aí. Sim. De repente você tá lá, um cara lá de Portugal, fala assim, nossa, eu ouvi a música dela e essa música me tocou de tal maneira que hoje me inspirei a fazer isso e tal. Eu não sei o que vai acontecer. Né? Que quando escreveu tá no mundo. Daí eu brinco muito com as coisas que eu escrevo também, que eu falo assim... Você não pode falar que tá no mundo, tá? Eu acho que não tem sentimento melhor do que a gente ver alguém escutando a música, se identificando e cantando. A gente às vezes vai numa igreja, as pessoas já conhecem nossa música, canta junto, e nosso olho brilha, assim, porque é muito bacana, muito gratificante. É você saber que a tua mensagem atingiu o propósito. Sim. E isso é maravilhoso. Você quer falar mais sobre a igreja? Sobre como é que é essa experiência na igreja? Se a igreja, como a igreja ajuda nesse projeto? A igreja Bola de Neve, assim, ajuda no sentido de, não no sentido financeiro, mas assim, como ajuda, digamos, na mensagem, tá ligada àquilo que vocês vivem lá na igreja. É muito interessante porque, assim, quando a gente começou, a gente era de uma determinada igreja, né? Então, a gente tinha a gente tinha a gente vem de um lugar onde a gente tinha certa autoridade, vou usar essa palavra. Porque a gente veio de uma igreja onde a gente era líder de jovens, a Thay, né? A Thay era líder de jovens, líder de célula, eu era ministra de louvor, tia das crianças, tudo. Tia das crianças. E quando a gente foi pro Bola, que faz uns 3 anos que eu tô no Bola e faz uns 4 anos. Vai fazer 4 anos. Que a Thay tá lá no Bola de Neve. O Bola de Neve, ela tem uma dinâmica que de certa forma nos confrontou, sabe? Eu gosto de falar assim que desde quando eu tô lá, eu passei a ser reconstruída. Muita coisa em mim foi desconstruída, muita coisa em mim foi curada e muita coisa em mim tem sido colocada no lugar aos poucos. É uma igreja de maior proporção, né? Então a gente saiu ali de um contexto de uma igreja em que a gente era conhecido e tal. No Bola de Neve, outra realidade. A gente não chegou a tocar lá antes, entendeu? A gente não era conhecida, a gente chegou lá como membro. E assim, a partir do momento que eu saí de um lugar onde eu tinha todos os meus conceitos formados e uma certa posição de autoridade, e aí eu fui para um lugar onde eu não tinha o meu nome conhecido, meu ministério conhecido, e tive a oportunidade de voltar a fazer coisas que começaram a reedificar a minha essência, porque foi isso que o Bola de Neve fez, que a minha igreja fez, né? Comigo, assim, tipo, cheguei lá pra reaprender, sabe? Então, sim, tipo, minha visão ministerial mudou totalmente. Eu tinha uma visão até aqui, que foi interessante pra Deus eu chegar nessa visão, aprender sobre comunhão, sobre autoridade, sobre liderança, né, sobre posicionamento. Eu cheguei ali num lugar onde existem pessoas que são à frente, que são autoridade naquilo que eu faço. E é uma coisa que, no contexto que eu tava antes, eu não tinha. Mano, ali no Bola eu tenho Você gente... era referência. No lugar onde eu tava, eu era referência. Quando a gente começou, eu não tinha ninguém que eu e a Thay pudesse olhar e falar assim, nossa, ó, fulano tá fazendo o que a gente faz, vamos sentar com ele pra aprender? A gente que caminhava com os jovens. Ali a gente chegou num lugar que, tipo assim, a minha posição era ali, eu fazia parte... O primeiro ministério que eu tive ali no Bola foi o Ministério da Zeladoria. O que o zelador faz? Limpa. Entendeu? O que você precisava fazer? Limpar. Entendeu? Então, tipo assim, começou a ser reconstruído. Por quê? Porque eu passei a estar de um lugar mais abaixo, olhando para quem eu sabia que era a referência que eu precisava, entendeu? Para construir a minha visão. Eu precisava de ter uma visão construída. Sim. E isso impactou bastante também em relação à construção de vocês. Proporcionou isso. Construir um espaço seu lá dentro, né? E aos poucos, porque é um processo, né? A gente tá ali, eu tô ali há 3 anos, a Thay tá ali há 4 anos. Então, tipo, tem sido natural. Todo lugar que Deus tem colocado a gente tem sido de forma totalmente natural. Hoje vocês tocam lá muito, ou não?
A Como gente que é? toca, a gente tem escalas, né? Então, por ser uma proporção maior igreja, a gente não precisa, às vezes não toca todo domingo, por exemplo. A Porque gente tem toca vários 2 no grupos mês. também, Isso, tem vários grupos, né? Então, aí é uma forma que não sobrecarrega a gente, até porque a gente daí vai como Kirva para as outras igrejas, né? Que é legal essa ideia de vocês passarem por tem outras festivais de música. Antigamente tinha bastante festival de música Gospel. gospel. Você aqui na região não ouço falar muito. Aqui Eu acho em que Biporã eu é já mais vi dentro alguns. da igreja, às vezes vem artistas, grupos da mesma igreja de outras cidades e fazem lá. Você não tem grandes eventos. Uma vez eu fui num evento no estádio, como é que é aquele estádio de Londrina ali, no Vitorino Moringão? Gonçalves. Moringão? Não, no Vitorino estádio mesmo. Gonçalves No lá. Vitorino. E No era VGD. E era algo que era da igreja presbiteriana e vieram artistas de fora. Kairos? Eu acho que tinha pista de skate, uma coisa. Fiquei, nossa, faz muito tempo isso também, hein? Eu acho que não era casado na época ainda. Ih, Abraão. Abraão. Moisés ia entregar, mentira, tô brincando. Matusalém. Não, tem Tem bastante. Teve bastante. Depois da pandemia, tipo, deu uma boa, né? Eu acho que agora que tá voltando. Agora que tá voltando novamente. Gostoso, né? É bem Sim. bacana. Você vê gente de vários lugares. Nossa. E saber que existe Naquele gente com propósito. de você. É gostoso verdade. encontrar pessoas diferentes de outros lugares, ainda mais fazendo aquilo que vocês se propõem, né? Nossa, é muito... Dividir o talento de vocês que Deus deu para falar de Deus. Eu imagino assim, né? Para quem vive isso, né? Como vocês vivem, né? Que a gente não, mas a gente sente. A gente sente isso, sabe? E é muito De legal. falar assim, eu falo, eu arrepio aqui, assim, sabe? Quando eu tô falando, porque eu falo do coração, não é aqui para fazer média com vocês, porque eu não preciso, né? Eu conheci vocês hoje, assim, então eu acho que isso, sabe, é como se ali, né? Não precisaria tanta gente, mas assim, é como se Deus estivesse mesmo ali, tá, né? E aquele momento deve ser, assim, algo que transcende, né? Existe uma dinâmica muito legal, né? Transcende, né? É difícil de compreender. Sim. É muito difícil, É muito difícil de explicar, compreender. né? É isso, você entendeu? Você tá naquele lugar, como ela disse, quando tava lá sozinha, né? Você é levado, entendeu? Você não percebe, às vezes, porque a gente não tem, às vezes, a compreensão daquilo, né? A palavra de Deus, ela não é fácil de compreender. Mesmo para quem, às vezes, você não consegue enxergar aquilo que Deus está te dizendo, não é? Qual é o propósito daquela coisa acontecer daquela maneira? Mas é interessante que mesmo a gente tendo a nossa capacidade limitada, a Bíblia também fala que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Sim. Né? Então, é questão de, tipo assim... Mas de às vezes você não percebe submeter, naquele momento. Naquele momento. A questão é se submeter. E para se submeter, eu preciso... É aquele lance do esvaziar. Sim. Sabe? Porque tanto pra gente, assim como um pregador, quando ele sobe no púlpito pra pregar, antes a palavra falou com ele, antes da gente subir pra ministrar também, Deus já falou com a gente. E é gastar tempo, né? Assim como no relacionamento, numa amizade, eu e a Glenda precisa gastar tempo ali de conversa. Então a gente vai... Hoje a gente só se olha, a gente já sabe o que Mas quer. quanto tempo levou né? isso, né? Ixi. Então com Deus é a mesma forma. A gente precisa se dedicar tempo pra gente estar mais sensível ao que Deus tá querendo nos mostrar, Como né? dizem, né? A Glenda trabalhou comigo um período lá, então a gente tinha algumas semelhanças depois nos fazeres, né? Que as pessoas falavam, olha lá, filha do Rony. Tá fazendo isso igual. E é muito legal, porque você fala assim, pô, que legal, né? Mas O tempo É que você tá verdade. ali, você vai crescendo com isso, né? Cada um. Vamos falar da... eu tô falando longe do microfone. Vamos falar da música nova. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Então, a gente lançou Meus Olhos Estão em Ti, foi em dezembro, né? Eu tô até meio perdida já no tempo. Em O dezembro. tempo passa, né? A gente já tá chegando em abril. assim. Ah, mas vai ter um pedacinho assim, a gente vai ter também, no né? finalzinho, No finalzinho vai vamos rolar, deixar, né? Vai rolar um... Vai. tem E uma- foi um desafio pra gente, assim, porque a gente arriscou ali um ritmo novo, né? Mais pro pop, a gente tava mais por chip, vamos dizer assim, né? Foi um desafio até do Guilherme. Ele falou, vocês não tentam tal Guilherme coisa. o Mágico. Nós vamos mudar o nome dele do Guilherme. E a gente... Guilherme Wizard. Sim.
E a gente viu que teve uma sessão bem bacana, assim, né, das pessoas. E a gente se identificou também, né, cantando esse estilo. E daí, essa música que a gente vai lançar agora, no mês que vem, Opa! ela também continua nessa levada mais pop. É uma música que eu compus já faz 3 anos e tava guardada. A gente programou várias vezes pra lançar e não dava certo. Né? E agora deu Faz uns certo. 3 anos que a gente fez essa música. Por enquanto, assim, só composições autorais. Tem Sim. parcerias nessas composições de vocês? Não, a gente só Nada teve instrumental, um feat, nada, é tudo vocês? Até também? hoje. Na verdade, Tem feat, assim, né? No primeiro projeto teve projeto. um. teve um Aham. feat no primeiro projeto, verdade. Mas a composição é nossa. Mas, A assim, gente faz vídeo covers pra pôr no YouTube, né? Mas assim, a gente, quando é lançamento, é mais música diga-se de autorais. passagem. Não. Ficam top. O que eu perguntei é das músicas de vocês. aham. São São autorais. autorais. né? Aham. Vocês fazem cover e daí desses artistas que vocês falaram. Assim. Aham, sim. Mas Então, E assim, alguém já quis gravar? Você falou alguma coisa? Alguém já gravou alguma coisa de vocês? Vocês já mandaram música de vocês pra algum artista? A gente já falou sobre isso, né, Thay? sim. Acho bacana. Mas, hein? assim, nunca chegamos a mandar, assim, tudo que a gente compõe nesses últimos tempos, assim, acho que desde sempre, Tem na sido verdade. mais pro nosso Mas tem ministério. sido mais pro nosso ministério, assim, mas a gente já, tipo, a gente já falou sobre e tal, daí, mas acabou não rolando. porque ajuda às vezes a impulsionar. Quando Ajuda. você tem já um artista Como vocês fazem? já com um Né? pouco mais de consolidado, né? Uhum. Às vezes ajuda, né? Mas assim, também não é um... E outra coisa que eu ia perguntar, assim, você disse que tem muita música escrita, muita coisa. Você revê essas músicas que ela guardou? Eu tenho. E assim, Tainara, as músicas que tá guardada. porque você escreveu, verdade. às vezes, a música lá há um tempo. Nem lembro. Talvez ela, naquele momento que você Ela escreveu, caberia. Não só na questão de... Mas assim, às vezes você pega e fala, opa, não, é boa, mas preciso mudar isso aqui. Vai dando retoques nela. Ó, as minhas canções, Vai pra você também, Tainara. Se tiver... como elas são assim, tipo, elas nascem realmente de momentos de oração, sabe? Então, tipo, eu sempre acabo voltando. Existe uma em específico que a gente quer muito gravar, né, Thay? Que ainda não chegou o momento, não fluiu, né? Como Braços de Amor, que vai a lançar gente mês fez que há vem. 3 anos atrás e fluiu A agora. gente não Tá aí. entendia porque que não Da deu gente certo. E lançar. agora foi tudo perfeito, assim, que E Deus daí, fez. assim, Tempo. essa música que a gente tem cozinhando ela, né? Que está com a Thay. Que está com a Tainara. Ela ainda não fluiu, mas eu acho que é uma canção que a gente vai chegar a lançar. Ela Só deixar aqui pra vocês o espaço aqui inteiro aberto, tá? Por favor. Né, Aurélio? Quando for Sim. lançar, quiser vir, quiser, né, trazer a banda, Só chamar. Aí Pode grava ser, isso. Vanessa? Cabe aqui? cabe aqui. A gente tira a mesa, faz um showzinho, fica eu e o Rony no canto. Acústica ali, colhidinho. Então, sobre Não, pode sobre falar. composição, tanto eu quanto a Glenda compõem, tem algumas músicas que a gente senta junto pra compor, né? Eu sou muito mais, assim, de melodia. Eu começo compondo pela melodia. A última música mesmo, eu comecei com a melodia e comecei a cantarolar. Aí a Glenda vem e colocou a letra. Então a Glenda, ela trabalha melhor que eu essa parte da letra e eu trabalho bastante com a melodia. E tem música que ela me manda, daí eu trabalho na melodia, modifico algumas coisas. Que é fantástico Modifica isso, né? Aham. Gente, Ela muda tudo. É assim, sabe o que é? Eu vejo vocês nos vídeos, vendo vocês aqui, assim, como vocês se completam, né? Não sei como é no dia a dia, de repente briga pra caramba. Nossa, pra caramba, viu? É igual irmão. Passa 2 minutos, Mas, tudo assim, bem. É muito, muito legal. E a Legal não é uma palavra que eu gosto de usar, mas assim, é muito gostoso estar aqui na companhia de vocês e ver essa... Existe uma sinergia, né? Não, existe amor, sabe? Assim, existe coração, sabe? Existe Deus, né? Então, assim, é muito... Não tem como falar para quem não tá aqui, eu sou manteiga derretida, mas assim, é muito, muito mesmo bom. É uma sensação que eu imagino que quem vê um show de vocês deve sair assim, né? Então, espero um dia a gente ir lá, né? Se chamar a gente vai, né? Ô, louco. Nós não... Não posso falar isso, senão eu vou apanhar da Glenda, que ela já me chamou tanto. cara. É. Sim.
Devo Não essa, foi devo por essa, falta devo de essa. É, não, devo essa. Mas, né, com tudo isso, né, nós precisamos Aurélio, a gente precisa agradecer. falar de uma coisa antes de agradecer, porque se a gente não fizer isso, a gente vai apanhar e não vai ter o próximo episódio. A gente precisa falar dos nossos patrocinadores, dos nossos verdade. apoiadores. É muito importante isso. Tá aí, Painho, um abraço, Douglas. On Time, entregas, show de bola. Grandes parceiros, e cabe do amigo Aldo Moraes e Aldo, Adayarte. Estamos esperando, hein, Aldo, próximo com a gente aí. Papo Cabeça. Cabeça. Brasser, Chopp Brasser. Hoje nós estamos na água, só Hoje para só na respeito. água, mas É. a gente volta. Bora beber, bora beber! Vamos lá, gente. E gratidão. Chegamos na palavra-chave. Não, mas tá faltando. Mas tem mais gente aí, ó. Tem gente aí. A gente tem a Vivarte, A Vivarte da Andréia. a Andréia, daqui de Biporã, Uhum. que a gente sempre fala assim, Vai pô. vir aqui também, né, E André? sabe quem que tá com a gente, que é novidade? Novidade. Reinvente. Ó. Moda. Fitwear. Um grande abraço. Aniversário hoje do grande amigo Robson. Um abraço. A A Jaiane. menina chegou agora, né? É. Eu vi que eles também estão lançando uma linha masculina para academia, que é algo que eu massa. estou Ó o Chico. precisando. Ó o Chico. Né? Esse Ah, pessoal da DGA, não sei se vocês conhecem a Vanessa. Nossa, Olha lá, ó. são Aí, ó, Reinvente Tá aí, ó, Fitwear. Reinvente Fitwear. Um grande abraço pra vocês. Vivarte da Andréia. A gente fala assim, tem Força Têxtil do Moacir. grande Moacir Medri. Tem pessoas que entraram com a gente na parceria que a gente falou assim, nossa, eles estão com a gente. Eles acreditam. É, então assim, muita paz e gratidão a todos vocês. A gente sempre brinca aqui que só acontece esse momento, né, Aurélio? Porque existe essa energia e uma reverência que a gente sempre faz pra todos. Que é muita paz e gratidão. Meninas. Sempre. Chamo de meninas porque eu e o Rony a gente já tá mais. Respeita os Mais cabelos pra brancos. lá que pra cá. Não sei, meu cabelo hoje eu passei um creme ficou mais preto ainda. Opa, dá a marca depois. Patrocinador. Ó, de verdade, assim, foi muito especial esse momento, né? A gente precisa agradecer muito, né? Agradecer a Deus por ter nos dado vocês, por tudo, né? Por tudo, por essa água, por essa mesa, por Esse ar. momento, né? Agradecer sempre, né? A gratidão, essa reverência. Hoje foi muito bacana, vocês são pessoas maravilhosas. Espero e desejo que vocês realizem aquilo que vocês quiserem, certo? Amém. Né? E eu sei que vão conseguir, porque vocês são pessoas de fé e são pessoas que nasceram para fazer isso, né? Espero que logo vocês possam fazer só isso. Amém. Amém. Só isso. Igreja, amém. Agradecer mesmo o Rony de novo, tá aqui, meu amigo, né? O pessoal aqui Ah, da DGA. A Glenda sempre deve olhar tá- a gente falando tudo isso. Ela fala assim: o Rony, muita paz e gratidão. Muita paz e gratidão. Ela ouviu tanto isso. Eu acho a vida dela num desses 2 E anos que ela assim, passou. né? Bom, a gente tá terminando vocês agora. Gostaria que vocês agradecessem também os seus parceiros, mandassem abraço para quem quiser, né? Agradecer Manda o boleto de esse pessoal. cobrança também, se precisar, não tem Esse é o problema. espaço que vocês têm para quem apoia vocês, para convidar, divulgar. Tem na nossa. Tem. Né? Mas assim, podem falar o endereço. Acho sempre bom, né? Falar. Arroba Edu Do Kirva. Kirva. Do Kirva Oficial. Isso. Tá na nossa página lá, gente. Kirva. Kirvah. Tá. Sim. Se escreve. Gente, obrigado por esse espaço, por essa conversa e tempo de mesa e comunhão, né, que a gente teve aqui. Foi muito especial. Mandar um beijo à minha mãe. Nossa! Por favor, né? Ai, gente, obrigado por vocês que estão aí assistindo, pela galera que vai abrir esse vídeo aqui. Espero que de alguma forma o que a gente falou, o conteúdo que a gente expôs aqui, edifique a sua vida, né? Porque é a nossa missão, a gente quer edificar a vida das pessoas, né? Somos edificados por Deus para edificar e apresentar um pouco do que a gente tem vivido, né? No nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento, nossa amizade, né? E é isso aí, obrigado pelo espaço. Obrigada, gente. Foi muito bom esse momento aqui com vocês, né? Foi muito edificante. E é isso, gente. Escuta a gente no Spotify, no Isso YouTube. é importante. Segue a gente para acompanhar nosso trabalho. Agradeço também a DGA, que é a nossa produtora, que tá sempre nos apoiando. Vai no YouTube, nos segue no nosso canal no YouTube, é Kirva, né? Do Kirva. É do Kirva
Oficial. Isso, Duo Curva Oficial no Vamos YouTube. dobrar esse streaming aí em um mês. Gente, se inscreve no nosso canal, está E o chegando lançamento novidade. tá previsto pra quando a outra? Já tem ou não? Pro final de abril, mais ou menos. Final de abril. Meio final de Nós vamos abril. colocar nas nossas redes também quando sair, então. Compromisso legal, nosso, legal. Ah, eu acho beleza? que a gente tem que terminar com uma palhinha, né? Cara, eu só vou embora daqui Pode, se... chefe? Pode, chefe. Pode, chefe, Pode, né? chefe. Pode, né? Meus olhos estão em ti. Por Não, música favor. nova que eles estão falando, né? Isso. É, música nova. Vocês quiserem já fazer a você nova, não. pra nós... Ah, vai- não, então vamos, meus olhos estão em ti. Convidado Ainda aqui não pode, manda, spoiler. né? Não dá spoiler. Vamos no Meus Olhos Estão em Ti. Meus olhos estão em ti. Sei que posso confiar. Tua palavra é vida, me dá vida, gera vida. Por onde passar. Pode, chefe. Muita paz e gratidão a Obrigado, todos. gente. Um abraço. Obrigado. Obrigada. Muita paz e gratidão. Tem que falar. Aê! Muita paz e gratidão. Deus abençoe, gente.